eu também quero contar para vocês o que o Deus de Israel, o que o meu Deus, o meu único Deus, fez na minha vida. Eu sou uma viúva, eu moro lá perto de Sidom, em Sarepta. As pessoas me conheciam assim, como a viúva de Sarepta. Eu era muito pobre, eu estava ali, passando uma grande necessidade. Não só eu, mas como todos daquela cidade. Nós havíamos recebido ali uma profecia de que a chuva não desceria e que a seca ia invadir a nossa cidade ali. E de fato isso aconteceu. Os dias foram passando e os alimentos foram se acabando. Até que um dia eu estava completamente desolada. Me levantei pela manhã e fui buscar os gravetos, os paus, né? Para fazer ali uma fogueira. Porque quando eu abri ali o meu armário ali, minha despensa, eu percebi que aquele dia era o fim. Os meus olhos puderam ver de que aquele dia tudo teria acabado. Não teria mais chance, porque eu só tinha ali um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. E quando eu olhei para o lado, eu vi o meu filho, uma criança, aonde eu teria que assistir com os meus próprios olhos o meu filho morrer de fome. E eu não sabia ali, naquele momento, o que mais doía. Se era o desespero, se era a impotência. Porque quando a gente está em uma situação e a gente não pode resolver com as nossas próprias mãos, a gente se sente impotente, né? A gente dói, sabe? Dói em nós não poder ali resolver uma situação. E naquele momento eu não podia resolver. Eu era uma viúva, sou uma viúva na verdade, pobre, não tinha o abraço da família, não tinha família, porque as outras viúvas dessa época, quando se tornavam viúvas ali, a família acolhia, né? E eu não tive esse favor, né? Eu não tive esse favor dos meus familiares. Eu estava literalmente ali, só. E quando nós nos encontramos só em alguma situação da nossa vida, a gente sabe o que passa dentro de nós, o desespero. A gente sabe quantas loucuras a nossa mente imagina. E eu estava ali, naquela situação, totalmente desesperada, não sabia o que fazer, não tinha a quem recorrer. E estava ali, esperando nada, esperando a morte. Já entregue àquela situação. E então, eu fui buscar aquelas madeiras, como eu havia dito. E quando eu estava voltando para minha casa, para preparar aquele resto ali de alimento, eu ouvi a voz de um homem, que dirigiu a palavra para mim e disse assim: mulher, me dê um pouco de água. Mas nós reconhecemos quando algo é diferente, não é assim? Quando eu ouvi aquela voz, não era a voz de um homem normal. Eu quero deixar claro para vocês que eu era fenícia, eu era uma gentia. Eu não servia ao Deus de Israel. Na minha terra nós servíamos a Baal. Ele era o nosso Deus. E quando eu ouvi ali a voz daquele homem, algo estremeceu dentro de mim. O meu coração sentiu que algo ali existia de diferente naquele homem. E é assim que acontece quando nós ouvimos a voz de Deus. Nós sabemos quando Deus fala no nosso coração. Quando nós ouvimos ali a palavra de Deus
Deus ele transforma aquela palavra. E ele vai direto ao nosso coração. E nós sentimos o nosso coração estremecer. Nós sabemos quando Deus está falando conosco. E ali eu olhei para aquele homem, vi algo diferente nele. Pensei que ele poderia ser ali um profeta, como alguns daquela época. E eu olhei para ele, e naquele momento eu senti a empatia. Porque eu olhei, naquela cidade onde só havia seca, eu estava ali. Eu sentia o peso de não ter uma família, de não ter quem me amparasse. E quando eu olhei aquele homem, eu vi que ele estava naquelas condições. Porque ele não tinha ali nem morada, nem comida, e estava ali, simplesmente me pedindo um copo de água. E mesmo naquela situação que eu estava, eu deixei de viver aquele meu momento para olhar para ele e poder solucionar o problema dele. Suprir a necessidade, sem suprimentos, sem condições nenhuma, nem emocionais, nem psicológicas. Eu estava ali, prestes a morrer naquele dia. Mas naquele instante eu parei, ouvi a voz daquele profeta e fui buscar água. Quando eu estava indo buscar água, ele gritou assim: olha, me traga também um punhado de pão. Foi então que eu voltei à tona. Foi então ali que eu voltei ao meu estado, que eu já estava, no meu estado primário, de desespero. Virei para ele e disse assim: olha, bem sabe o teu Deus, porque não era o meu ainda, de que eu não tenho, de que eu estou praticamente hoje fazendo minha última refeição para morrer. E então ele olhou para mim e disse: sim, vai lá fazer a sua refeição, mas antes traga para mim. Porque assim diz o Senhor Deus, que não faltará a farinha na panela e nem o azeite da botija se acabará. Quando eu ouvi aquela frase, quando eu ouvi aquela promessa daquele Deus que eu não servia, mas que tinha algo ali preparado em especial na minha vida. Naquele momento, na verdade, não era eu que estava suprindo a necessidade dele, trazendo um copo de água, mas ele, o Deus dele, que é agora o meu Deus, suprindo todas as minhas necessidades. Então eu fui, peguei aquela farinha que eu tinha ali, fiz um pão e trouxe para ele. E quando eu voltei para fazer para mim, na verdade, somente acreditando, porque eu já tinha pouca farinha, eu já tinha pouco azeite ali. Mas eu fiz e obedeci, porque eu já não tinha mais nada, eu não tinha mais o que perder, sabe? Existe momento na nossa vida que a gente já não tem, a gente já não tem como segurar uma situação. Então ali eu me entreguei. Se era para fazer, eu vi, porque o meu Deus que eu servia era um Deus falso, porque ele assistiu toda aquela minha situação e nada resolvia. Mas aquele Deus, a qual Elias estava dizendo ali, esse sim, esse sabia o que estava acontecendo comigo, porque ele lançou uma profecia dizendo que não iria faltar. E quando eu cheguei lá na minha cozinha, para pegar na panela, raspar ali a panela, para pegar aquele restinho de farinha que tinha me dado, ali existia farinha. E eu peguei aquela farinha, peguei o azeite e fiz pão para mim, para o meu filho. E por vários dias ali, sustentei aquele profeta. Foi uma grande experiência na minha vida, porque diferente de que o profeta tivesse dito assim: vem aqui, me traga aqui a sua farinha, deixa eu orar e multiplicar. Ó, 100 quilos de farinha para você. Não foi assim. A cada dia eu vivia um milagre. A cada dia que eu buscava aquela farinha na panela, na próxima refeição ela estava ali de novo. E na outra ela estava ali de novo. E eu entendi que Deus quis me ensinar de que todos os dias eu tenho que estar pronta na presença dele para viver os meus milagres. Sabe, seria fácil se eu tivesse ali os 100 quilos estocados, né? Então, ó, multipliquei, ó, 100 quilos de farinha, tantas botijas de azeite, guarda aí e vai usando. Não.
Não foi assim. Os meus olhos vivenciavam todo instante. Porque Deus queria me ensinar que o meu coração não pode vacilar. Quando nós vivemos na presença de Deus, quando nós estamos ali dependentes totalmente de Deus, o nosso coração não pode vacilar. Nós temos que crer. E para aperfeiçoar a nossa fé, nós precisamos estar ali, ó, todos os dias, enriquecendo a nossa fé. Todos os dias, alimentando a nossa fé. Todos os dias, vivendo o milagre. Talvez, por eu não servir, né? Por eu não ser criada servindo ao Deus de Israel, Deus precisasse que eu passasse por essa experiência diária. De cada dia, ir lá naquela panela e acreditar que a farinha não ia acabar. Que eu ia ter aquela alimentação daquele dia. Eu quis contar essa parte dessa história para vocês, porque para mim foi muito importante viver aquilo. Viver o milagre de Deus todos os dias. Saber esperar o amanhã. Saber confiar que o dia de amanhã Deus proveria. Tá? É isso que Deus espera de qualquer cristão. Deus espera que nós venhamos crer. Saber que Ele é o Deus da provisão. É Ele que cuida de nós. E se Deus disse que vai fazer, se Ele tem promessas na nossa vida, vamos acreditar todos os dias. Porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração, ele é cheio de emoção. E quando o nosso coração, quando a nossa fé, ela se baseia na emoção, ela fica assim, ó. Porque um dia eu acredito, outro dia eu não acredito, um dia eu estou feliz, um dia eu não estou, não é assim? Oscila. Mas quando a nossa fé, ela é firmada na nossa razão, quando nós cremos que Deus pode todas as coisas, e que se Ele disse, Ele vai cumprir da forma que Ele quiser, porque a nossa vida tem que ser entregue nas mãos dele. Basta só a gente confiar. Eu quero terminar o meu testemunho dizendo que eu achei que eu havia vivido um grande milagre. E como eu disse, todos os dias a minha fé era testada. Todos os dias eu tinha que ir até a botija, tinha que ir até a panela. Mas Deus sabia por que Ele fez isso, porque Deus também tinha o poder de multiplicar os 100 quilos, como eu disse. Mas Deus, Ele foi me treinando, porque Deus conhecia o que ia acontecer lá na frente. E é assim na nossa vida. Deus, Ele conhece o que vai acontecer lá na frente na nossa vida. Então, Deus, Ele já prepara aqui o meio, para que o fim corresponda ao que Ele precisa. E os dias foram passando, e o meu filho começou a ficar doente. Ele ficou tão doente que ele morreu. E então, eu virei para aquele profeta e eu perdi novamente o chão. Porque quando a gente passa por situações da nossa vida, a gente perde o chão. Quando a gente tem que encarar algum problema de frente, a gente balanceia, a gente perde a noção. Por isso que os nossos pés precisam estar firmes na rocha que é Cristo. Porque quando o vento vier, os nossos pés não podem soltar. Porque senão a incredulidade nos leva para longe. Mas se nós firmarmos os nossos pés em Deus, tudo, não importa o vento que bater, não importa quantas vezes nós balançarmos, nós não iremos ser soltos, porque nós estaremos firmados naquele que pode nos sustentar. E então, naquele momento que meu filho morreu ali, eu fiquei desesperada de novo. Falei, meu Deus, será que foi alguma coisa que... Eu virei para o profeta, será que foi por causa das minhas iniquidades? Então quer dizer que você veio aqui, isso aconteceu só para me lembrar? Porque logo ela se acusou. Logo aquela situação me acusou. Então, eu não sabia para onde fugir, eu não sabia quem acusar, eu não sabia o que dizer. Porque eu não esperava, eu fui surpreendida daquela situação. Poxa, eu tinha um homem de Deus na minha casa. Eu estava ali sustentando e sendo sustentada. E uma desgraça dessa aconteceu. Porque foi uma tragédia, uma desgraça. Algo inesperado. Só
que logo meu coração me acusou. A minha mente ficou confusa. E o desespero causa isso nas pessoas, né? Quando nós estamos desesperados, quando algo acontece que nos surpreende, nos assusta, logo a gente procura, a gente fica tonto, então a gente procura. Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que você está me amaldiçoando? Será que isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo? A gente começa a querer respostas. Respostas aonde não tem. Respostas que a gente não precisa ouvir. Porque naquele momento que eu entreguei a minha vida ali, que eu acreditei no milagre de Deus e vivenciei isso, a minha fé ela foi todos os dias crescendo, crescendo, crescendo. Então, eu já não posso dizer mais assim para o profeta: o seu Deus. Não, porque agora não era o Deus dele, era o nosso Deus. O profeta estava ali na minha casa, a minha vida estava mudando. Eu já acreditava no Deus de Israel como meu Deus agora, supridor das minhas necessidades. E então, o profeta se levantou. Ele não se deu a luxo nem de me responder sobre as minhas interrogações. Até porque tem hora na vida que é melhor que a gente fique calado. Quando nós não tivermos o que dizer, a gente cala a boca, a gente fica quieto. Porque quando nós damos lugar para a nossa incredulidade, da mesma forma que a nossa fé, ela foi crescendo, a minha fé foi crescendo aqui, vivenciando aquele milagre, se ali eu desse ouvidos para as minhas perguntas e interrogações, se eu começasse a querer cogitar situações, mas por que isso, por que aquilo, logo, a minha incredulidade, ela ia crescer em uma velocidade que apagaria a minha fé. Então o profeta naquele momento me olhou, falou: aonde está o seu filho? Pegou o filho no colo, subiu para o quarto dele. Ele não me levou, ele me deixou lá. Ele subiu e eu fiquei aqui, aguardando aquela porta abrir e eu receber a notícia que meu coração almejava, que era o meu filho vivo. Mas eu quero dizer para vocês que esse tempo que o profeta ficou dentro daquele quarto, muitas coisas tiveram que nascer dentro de mim. Existem momentos da nossa vida onde aparentemente Deus se cala, para que nós possamos ter um prazo onde a gente venha reconhecer dentro de nós a nossa fé. Reconhecer dentro do nosso coração quem nós somos, quem nós podemos ser, o que nós podemos fazer. Aquele profeta não falou na hora assim: seu filho morreu? Viva! Ressuscitasse, não. Ele pegou aquela criança e foi para o quarto e ficou lá. De primeira instância, eu não sabia o que estava acontecendo lá. Mas eu tive que ter duas opções. Ou eu alimentava a minha incredulidade aqui, dizendo: ai, agora o que eu vou fazer? E chorava, e desesperava. Ou eu parava naquele momento, olhava para aquela porta e me lembrava daquele dia que eu ia morrer. E ali, Deus usou aquele profeta para suprir minha necessidade. E eu tinha vivido milagre todos os dias. Como eu podia, naquele momento, esquecer tudo isso? Existem momentos na nossa vida, situações que querem acontecer para fazer a gente esquecer tudo aquilo que nós fizemos com Deus. Tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, tudo aquilo que nós já presenciamos com Deus ali, olha, na intimidade. Os problemas acontecem para que a gente venha esquecer isso e alimentar a nossa incredulidade. E naquele momento, eu não deixei que isso acontecesse. Naquele momento, eu me lembrei de toda essa história. Eu me lembrei de tudo que tinha acontecido. A cada dia, a cada milagre, a cada panela aberta, a cada virada da botija dentro da panela. E eu vi que Deus ele podia fazer o que Ele quisesse. Porque eu não merecia nada. Eu não tinha como falar para ele: meu Deus, não faça isso. Lembra das minhas obras? Não tinha obra, gente. Porque eu nem servia a Deus. Mas naquele momento, eu aprendi que eu poderia viver os milagres de Deus todos os dias. Bastava eu crer. E quando aquela porta abriu, o meu filho saiu de lá andando junto com o profeta. E ele me entregou a criança viva. E quando eu abracei o meu filho naquele momento,
de felicidade ali, louvando e glorificando o nome de Deus, eu pude ver que Deus conhecia lá na frente. Deus sabia que meu filho iria ficar doente. Deus sabia que meu filho poderia morrer. Por isso Deus mandou o profeta vir na minha casa. Porque se eu tivesse ligado aquele copo de água, se eu tivesse ali ocupada demais com os meus problemas, irritada demais com a minha situação, se a minha cabeça estivesse muito cheia, ao ponto de tampar os meus ouvidos para não ouvir e ajudar alguém, eu não teria alcançado esse milagre hoje. Então, eu quis contar esse testemunho, essa parte, né, da minha vida, para que nós venhamos aprender que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que o Espírito Santo te impulsiona a fazer, não importa o grande problema que você tem, deixa os seus problemas de lado e faça a obra de Deus. Não deixe com que os seus problemas, não vamos permitir que as nossas confusões, as nossas dúvidas, nossos problemas venham impedir de fazer aquilo que Deus nos chamou. Porque quando eu vi aquela criança saindo daquele quarto, eu pude entender qual foi o plano de Deus. Eu não entendi lá quando ele me pediu água. Quando ele me pediu água, apenas eu, no meio de tanta tribulação, tive ouvidos para ouvir um necessitado e fui ajudá-lo. Mas na verdade, aquele necessitado, que de primeira instância eu achava que era, é que foi o instrumento de Deus usado para ressuscitar o meu filho. Através dele, que Deus fez esse milagre. Então, que nós possamos hoje aprender que não importa o que nós estivermos passando, vamos priorizar fazer a obra. Eu quis contar essa história, porque a nossa igreja, ela tem como base cuidar dos órfãos, da viúva, das suas necessidades. E muitas vezes, o diabo ele enche tanto a nossa vida de problema, ele causa tanta confusão para que a gente não venha ter equilíbrio para fazer a obra de Deus. Então, que nós venhamos aprender com essa história, aprender com esse testemunho, de que não importa o que eu estiver passando, não importa a minha vida, não importa nem se meu filho for morrer de fome. Mas a obra de Deus tem que ser suprida e tem que ser acolhida. Se nós colocarmos isso, nós iremos viver milagres todos os dias como ela viveu. E iremos ter a vitória de Deus na nossa vida. O futuro de Deus, sabe? O plano perfeito. Porque Deus, Ele é o dono do plano perfeito na nossa vida. O homem ele faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nem tudo que a gente planeja, que é o nosso de primeira instância é bom aos nossos olhos, faz parte dos planos de Deus. Então por que perder tempo fazendo isso? Vamos nos entregar na mão de Deus e deixar as coisas fluir. Porque o caminho dele é perfeito e é certo. Então vamos perder menos tempo pensando no que pode fazer e ter mais tempo ouvindo o que Deus quer que nós façamos. Vamos procurar buscar a Deus, agradar a Deus, fazer a obra de Deus, porque esse é o nosso ministério. E com certeza, as bênçãos virão, os milagres virão, e o nome de Deus será glorificado, como foi na minha história. Amém?